Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aqui o nosso curso de Aspire. Nós já fizemos a primeira aula, onde você conheceu um pouco mais sobre a nossa caixa de ferramentas aqui do Aspire, as funções, as formas que dá para você trabalhar, os métodos de vetor. Eu já te ensinei como que você vai fazer exatamente essa mesma arte aqui, que vai ser um quadro com um rebaixo e também com um entalhe, para te mostrar como que você pode trabalhar, né? A gente desenhou, eu vetorizei essa logo da Aspire aqui, utilizando uma imagem, e com a imagem vetorizada a gente gerou o vetor. O texto a gente gerou também utilizando as ferramentas do próprio Aspire. Então essa arte foi totalmente feita aqui no nosso software. E agora chegou a hora da gente preparar essa arte para fazer um corte, né? Para a gente fazer o nosso trabalho final. Então, primeiramente, eu vou vir aqui em percursos de ferramenta e selecionar mostrar seção para percursos. Ou então, vou vir aqui do lado, se tiver habilitado, e colocar o mouse em cima. Vocês vão ver que ele vai arrastar e trazer essa barra de ferramentas para você. Se você quiser que ela fique fixa, basta clicar aqui nessa pinça que ela vai ficar sempre fixa. Aqui nós vamos ter as nossas ferramentas utilizadas para fazer todos os trabalhos numa CNC. Então aqui eu posso criar um percurso de corte, se eu quiser cortar, percurso de preenchimento e rebaixos, você pode criar percursos de furação, gravação rápida, percursos de encaixe, por exemplo, você quer fazer encaixes utilizando peças diferentes, ele já te ajuda a gerar esse tipo de percurso. Você tem o percurso V-Carve, que você utiliza para fazer trabalhos com fresas do tipo V-Bit, percursos do tipo Flutting, percursos de textura, além de percursos prismáticos e percursos de moldura. E por último, temos aqui a opção de criar e também de fazer acabamento em percursos 3D. Então, é bem completo o Aspire. O diferencial dele para o Articam é que ele é bem mais leve na hora de você gerar o seu arquivo em 3D. Então vamos lá. Como eu falei, primeiramente eu vou querer que essa parte aqui externa fique cortada, seja o corte. Então, eu vou selecionar aqui na opção de criar um percurso de corte. Antes é importante você sempre verificar aqui se a espessura está de acordo com o seu material. No caso, eu estou considerando que a minha madeira é uma madeira com 15 centímetros de espessura. Então, eu já deixo isso aqui definido e aqui você já pode alterar caso você queira. Feito isso então, vamos selecionar aqui a opção de criar um percurso de corte. Para fazer isso, você precisa primeiro selecionar aqui o que você vai querer cortar. No caso, eu quero cortar essa parte de fora. Então, selecionei a ferramenta. Aqui em cota inicial, seria caso você fosse fazer um rebaixo ou ignorar uma parte da madeira. No caso, eu quero que corte toda a madeira. E eu vou colocar aqui a profundidade de 15 milímetros, que é exatamente a espessura da minha madeira. Como eu quero cortar, tem que estar selecionado. Embaixo, eu tenho a opção de selecionar a minha ferramenta. Aqui você vai ter ferramentas tanto nas medidas imperiais, onde você vai ter ferramentas com medidas em polegadas, porém que no Brasil é mais comum da gente encontrar ferramentas com medidas métricas. Então, caso você tenha as suas fresas em polegadas, você vem aqui. Se você tiver fresas em milimetragem, você vem na opção de baixo. Dentre as fresas que nós temos aqui, nós temos fresas do tipo End Mill, que seria a fresa de topo reto, que é a mais comum para corte e rebaixos. Nós temos também fresas do tipo Ball Nose, para você que quer fazer um rasgo em um rasgo diferenciado, você tem aqui as fresas do tipo Ball Nose e todas com milimetragens diferentes de espessura. Temos também fresas do tipo V-Bit, isso são fresas pré-setadas. Você também pode criar novas fresas aqui na opção nova. Selecionando nova, você vem aqui, seleciona o tipo, se é uma fresa do tipo topo raso, uma V-Bit, uma fresa cônica, uma fresa cônica redonda, fresas para gravação e outros tipos. Você sempre pode selecionar aqui, criar uma nova fresa e salvar. No caso, eu vou fazer esse corte com uma fresa de 6 milímetros. Aqui você coloca o RPM da sua máquina, você sempre verifica se está tudo certinho de acordo com a sua fresa. Vou dar um OK. Aqui embaixo ele te dá as opções. Quais são essas opções? Ele vai considerar se ele vai cortar por fora do meu quadrado. Então aqui, por fora do meu objeto,
o que ele vai ter de tolerância? Ele vai fazer 0 milímetros, ele não vai ter nenhuma tolerância. Ele apenas vai ignorar e o limite máximo da fresa vai passar aqui por fora. Então ela vai ficar um pouco maior do que essa medida. Você tem a opção de fazer por dentro, só que aí você tem que ficar atento, por exemplo, você está produzindo móvel, produzindo alguma coisa, você tem que considerar a medida da fresa. Então, você tem que considerar que aqui ele vai comer tanto 3 milímetros para cá e 3 milímetros para cá. E você pode fazer por dentro se você quiser respeitar esse limite aqui na madeira. No caso eu vou deixar por fora mesmo. E aqui você sempre pode medir, colocar uma tolerância e tudo mais. Para cortes de móveis tem aqui essa opção, que é para você criar as pontes. O pessoal que trabalha com móvel precisa utilizar pontes para que não perca a chapa, para que a chapa não se movimente, principalmente quando você vai cortar algo muito fino. Então, eu não vou precisar de pontes, não vou deixar isso aqui definido, mas se você precisar, você pode utilizar aqui as pontes e selecionar tanto a largura quanto a profundidade dessa ponte, para ficar mais fácil de você trabalhar com ela ao final do seu corte. Se quiser adicionar rampas, entradas ou outros tipos de percurso, você pode adicionar tudo aqui embaixo. E no final você vai selecionar aqui um nome. No caso, eu vou chamar esse corte aqui de corte 6 milímetros, porque eu vou usar uma fresa de 6 milímetros e fica mais fácil de eu identificar no final. Vou clicar em calcular. Ó, aqui ele já muda a peça para a gente para a vista 3D. Na vista 3D, vocês podem ver que dos dois lados a gente está conseguindo visualizar esse objeto azul aqui. Isso significa de que o corte iria atravessar a chapa. Como é um corte, eu quero realmente expelir isso aqui da minha chapa. Então vou selecionar aqui para simular o percurso. Olha, como a gente pode ver, iria cortar. Se você quiser ignorar essa parte de fora aqui, basta dar um clique duplo, que ela some e você já vê o seu trabalho final como você quer. Agora chegou a hora da gente trabalhar com as nossas letras e com o nosso vetor. Voltando aqui para a tela, então, chegou a hora de eu fazer um rebaixo. Antes de eu trabalhar com as letras, eu quero fazer um rebaixo aqui para que essa parte entre o corte e aqui essa parte interna vire uma moldura. Eu vou fazer um corte mais simples, você pode fazer cortes utilizando fresas arredondadas e por aí vai. No caso, apenas para demonstração nessa primeira aula, eu vou mostrar como fazer esse corte simples. Vou clicar aqui em fechar e vou selecionar aqui criar um percurso de preenchimento. Aqui já é importante a gente ficar atento. Como a minha chapa tem 15 milímetros, eu vou tirar apenas 5 milímetros no meu desbaste. No caso, eu não preciso atravessar, até porque senão eu vou perder o trabalho. E aqui chegou a hora da gente selecionar. Como eu quero o desbaste, como eu quero fazer o desbaste, se você quiser fazer o desbaste mais rápido, você pode usar a mesma fresa aqui de 6 milímetros. A gente selecionou, vou selecionar a fresa de 6 milímetros, porque eu não tenho tantos detalhes, então não vai ter problema. Na hora de fazer as letras, a gente vai selecionar uma fresa diferente. Sempre atentos ao RPM, vamos dar um OK. Aqui você tem a opção de fazer esse desbaste através de um contorno, onde a fresa vai vir contornando ou de dentro para fora ou de fora para dentro, até formar aqui o nosso desbaste. Ou então fazer o varrimento, onde ela vem de cima para baixo, fazendo todo esse varrimento. Vou selecionar aqui contorno. É importante você saber se a sua fresa é resistente, qual que é o melhor para ela. E aqui eu vou selecionar desbaste interno. Coloquei o nome e vou colocar também a fresa para mim ter a referência de qual fresa eu vou utilizar nesse trabalho. Vou calcular. Aqui ele já mostrou para a gente, como vocês podem ver, agora a gente não consegue visualizar ele 100% do outro lado. Então vou simular o percurso. E pode ver, ó, só de um lado dela que vai acontecer, que seria apenas o rebaixo. Voltando, chegou a hora da gente fazer as letras. Para fazer as letras, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou fazer só o texto primeiro. O texto eu vou querer fazer em formato de rebaixo simples, sem muitos detalhes, até porque as letras são bem definidas. Vou selecionar aqui a mesma ferramenta, criar percurso de desbaste. Porém, nesse momento eu vou trocar a minha fresa para uma fresa de 3 milímetros, para ter mais detalhes, para ficar mais bem acabado. Além disso, eu também vou querer que retire 5 milímetros. Porém, como eu já tirei 5 milímetros, eu tenho que considerar uma cota inicial que ela vai ignorar. Ela vai ignorar os primeiros 5 milímetros que já foram retirados e depois de 5 milímetros ela vai começar o nosso trabalho. Então, vamos calcular aqui.
você pode mudar os nomes. E aqui eu vou colocar desbaste texto 3 milímetros e vou calcular. Ó, aqui ele já está me retornando um erro. O que aconteceu? Eu não selecionei nenhum vetor. A gente clica, seleciona, calcula e vamos simular para ver se vai ficar no efeito que a gente quer. Ó, então deu certo. Se eu não colocar aquela cota inicial, o que vai acontecer? Como a minha área é exatamente o mesmo tanto que eu já tirei, ela vai passar em branco e não vai fazer nada. Então é sempre importante você considerar que você já retirou o material aqui, então fazer esse offset. Seguindo, nós vamos trabalhar aqui utilizando um percurso V-Curve. Então selecionei a opção e agora a gente vai fazer tanto essa logomarca aqui quanto essa escrita, tudo utilizando uma fresa do tipo V-Bit. Selecionei lá o percurso V-Curve, selecionei o que eu vou querer fazer nesse percurso. E aqui você tem as opções, no caso ele já vem com 3 fresas do tipo V-Bit selecionadas. As fresas que vêm instaladas são uma fresa com ângulo de 60 graus e 6 milímetros, fresa com ângulo de 90 graus e 12 milímetros e uma fresa de ângulo de 90 graus e 32 milímetros. Para o nosso trabalho, o kit que a gente tem uma fresa de 90 graus, 12 milímetros. E aqui eu vou deixar esses 24.000 RPMs, que é o RPM do nosso spindle. Selecionamos. Basta clicar em calcular, aqui não tem muito o que mexer, a menos que você queira tirar a cota inicial. Então vamos tirar aqueles 5 milímetros lá, para que ele faça dentro do trabalho que a gente precisa. Vamos calcular. Antes vou escrever aqui, V-Bit. Calculamos, opa, não selecionei, calculamos. Pode ver que aqui parece que é muito simples, só que você tem que considerar que a fresa vai passar nessa ordem. E essa fresa ela tem um formato de V, então ela vai fazer exatamente esse movimento. Porém o resultado não fica reto, porque é uma fresa em V. Quer ver? Vou mostrar para você agora como vai ficar esse resultado. Como vocês podem ver, ela vai ficar de uma forma diferenciada, vai ter um relevo que te dá um aspecto mais tridimensional. Então se você precisa trabalhar e quer fazer trabalhos como esse, você consegue de forma simples. Então pessoal, antes da gente finalizar, eu vou ensinar como que você já exporta isso para trabalhar lá na sua CNC. É sempre importante que você organize para que você não fique precisando trocar de fresas. Então coloque sempre agrupado os trabalhos das fresas. Por que eu não vou agrupar aqui? Porque eu coloquei o corte e um desbaste. Como eu quero ter segurança de que ela faça todos os outros trabalhos sem movimentar, eu vou deixar o corte por último. Porém, para fazer os outros trabalhos, é importante que eu faça o desbaste. Então eu vou trazer o corte aqui por último. Na hora de trabalhar, eu vou colocar uma fresa de 6 milímetros, iniciar, depois coloca de 3 milímetros, inicio a V-Bit e finalizo novamente com 6 milímetros. Então, vamos gerar os arquivos. Vou fechar aqui. Vou vir aqui nessa opção, guardar percurso. E aqui eu seleciono o percurso que eu quero guardar. Na hora da gente exportar, a gente tem que ficar atento, porque existem milhares de extensões como ISO, NC, TXT, CNC, e tem a extensão TAP, que é a principal e é a extensão da nossa máquina. Porém, a gente tem que ficar atento para exportar do jeito certo. O Mach 3, ele utiliza o TAP em formato G-Code. Então nós vamos achar aqui o G-Code, e vamos colocar a medida em milímetros. Você pode deixar em polegadas também, porém o nosso Mach 3 ele é configurado para se trabalhar em milímetros. Selecionamos e aqui eu selecionei o percurso. Vou salvar ele aqui como primeiro trabalho, 6 milímetros. E por aí vai. Agora eu seleciono o segundo, que é com outra fresa diferente. Salvo de novo como segundo trabalho e aqui eu vou colocar topo reto 3 milímetros. Em seguida vou fazer o mesmo com a V-Bit e novamente com a 6 milímetros. No final seu arquivo vai ficar mais ou menos assim em 2D e a vista 3D, se você já tiver feito a simulação, vai ficar já te mostrando como vai ser o resultado final. Então pessoal, isso foi um método bem simples para você fazer trabalhos mais simplificados no Aspire. Nas próximas videoaulas nós vamos trazer algumas dicas de como trabalhar em 3D e como utilizar mais funções da nossa opção de criação de percursos.
Então continua acompanhando o canal e se inscreve para você complementar aí os seus conhecimentos sobre o Aspire.